Espero que todos estejam já visualizando, tudo ok? Então, o título me proposto pelo pessoal da PROEP ECO foi Vigilância em populações vulneráveis, de populações vulneráveis em tempos de Covid, né? E eu fiquei pensando um pouco e fiz várias perguntas para a Sara. Eu não tinha entendido inicialmente que essa fala inauguraria a série. E eu queria saber até onde eu introduziria questões ou não, mas então vamos lá. Eu pensei em falar um pouco com vocês sobre os tópicos que estão aí, conceitos, um pouco para dizer de onde a gente está falando, Covid, algumas características epidemiológicas da doença, enfim, vigilância em populações vulneráveis, algumas medidas de prevenção e um pouco de dados sobre a situação do Brasil. Eu acho que para esse público a gente não precisa falar, né? Mas eu gostaria de destacar que o Brasil, no âmbito da Constituição do Sistema Único de Saúde, criou inicialmente um Sistema Nacional de Vigilância e depois trabalhou no sentido de incorporar o que eram os princípios e as diretrizes do SUS também no que diz respeito à vigilância, cunhando, então, vigilância em saúde, que no âmbito do SUS foi definido como um processo contínuo sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde, visando planejamento e implementação de políticas para a proteção de saúde da população, prevenção e controle de riscos, agravos e a promoção de saúde da população. A vigilância em saúde tem um papel destacado, né, na emergência em saúde pública. A Covid se configurou como uma situação de emergência em saúde pública, então, situações inusitadas em que o sistema de saúde precisa responder de maneira não rotineira, digamos assim. A gente precisa se organizar muito rapidamente para dar respostas rápidas e adequadas e para reduzir os danos à saúde da população. Então, uma vez que a gente falou um pouquinho de vigilância em saúde, né, vulnerabilidades. Então, esse é um tema bastante familiar, é um referencial teórico, conceitual, que foi trazido para a saúde com muito mais ênfase pela epidemia de HIV/AIDS. Então, acho que ali todo um debate entre entender que o conceito epidemiológico de risco, de populações de risco e sob risco, tinha e trazia um prejuízo, não só à compreensão da complexidade de determinação da epidemia de HIV/AIDS, mas também fazia com que certos grupos populacionais se sentissem não sob risco, né? Não estavam envolvidos, e que os grupos mais atingidos tivessem sobre eles uma carga de discriminação ainda maior. Então, acho que, inicialmente, pelo Jonathan Mann e o grupo Daniel Tarantola, e o grupo que estava à frente da resposta global da OMS, depois esse conceito vai sendo ampliado, desenvolvido, ele incorpora o referencial dos direitos humanos todo o tempo na sua resposta, na compreensão da determinação da doença, e vai ser, especialmente no Brasil, bastante desenvolvido por um grupo liderado por José Ricardo Aires, aqui da Faculdade de Medicina da USP, Vera Paiva, Ivan França e vários outros, que ampliaram a discussão da vulnerabilidade para a questão do cuidado em saúde. Então, eu gosto dessa análise que a Dina e o Malagon fizeram, que a originalidade do quadro analítico da vulnerabilidade é tentar considerar como uma unidade essa dimensão indivíduo-coletivo. E tenta também dar conta da interferência de diferentes níveis que vão acrescentar não só a exposição,
das pessoas a suscetibilidade ao contágio, mas também a forma como elas vão responder e podem responder a isso. No desenvolvimento do José Ricardo Ayres, a partir já do trabalho do Jonathan Mann, três dimensões são consideradas, né, no contexto da epidemia de HIV/AIDS. Uma dimensão da vulnerabilidade individual, uma outra de uma vulnerabilidade social e de uma vulnerabilidade programática. A vulnerabilidade individual se referindo a conhecimento e informações, atitudes e a possibilidade de adotar condutas e práticas protetoras. Na vulnerabilidade social e coletiva, toda a questão estrutural, né, os aspectos contextuais, relações econômicas, existência de legislações, discriminação, estigma. E na vulnerabilidade chamada programática ou institucional, a gente vai olhar para a existência de respostas do ponto de vista do sistema de saúde, a existência de programas de prevenção, a existência de programas de assistência, de cuidados dirigidos a esses agravos. Esse arcabouço, eu acho que ele foi muito útil no sentido de instrumentalizar a resposta brasileira à epidemia de HIV e AIDS, a resposta da epidemia em vários lugares do mundo, mas principalmente no Brasil. Então, é muito comum que a gente veja documentos institucionais, ministeriais, de secretarias de saúde, utilizando o referencial da vulnerabilidade para, digamos assim, expressar um conjunto de medidas ou de ações programáticas relacionadas com a epidemia. Então, acho que a gente pode dizer que esse é um referencial de muito sucesso. Há outros referenciais que podem ser utilizados no sentido de dar conta dessa multiplicidade de dimensões em diversos níveis e de olhar para problemas complexos de saúde, tentando dar conta de toda a sua estrutura. Então, mas essa é uma que talvez nos sirva, né? Do que a gente está falando? Acho que estamos falando de uma doença que foi denominada Covid-19, vindo de Coronavirus Disease, que emergiu em 2019, e de um vírus que causa essa doença, o SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2 é um coronavírus, originalmente, tudo indica, né, que estava infectando morcegos, fez um salto entre espécies, como já haviam feito antes outros coronavírus, né? Então, o SARS-CoV-1, também identificado na China em 2002, e o MERS-CoV, identificado na Arábia Saudita em 2012. Então, esse seria o terceiro desses coronavírus conhecidos que faz um salto e passa a infectar humanos. Este é um problema, é uma pandemia, né, significando que está presente em vários continentes, atualmente em todos os continentes do mundo. Esses dados são de hoje, então a gente pode ver no dia 13 de dezembro como é que estavam as taxas de infecção nos diversos países do mundo, e olhando para as cores mais fortes, né, como as cores de maiores taxas de infecção, a gente vê aí a presença importante do Brasil nesse lugar. Os números do dia de hoje também, e eles devem já ter mudado a essa altura, né? Eles são números absolutamente assustadores. Aqui, esses dados são do CDC europeu, e depois do número de casos no mundo, eles têm aqui as mortes que aconteceram nos Estados Unidos, na União Europeia e no Reino Unido, e o número de casos. Então, esses dados têm sido atualizados, não só pelo ECDC, mas a Universidade Johns Hopkins tem um dashboard com mapas e atualizações instantâneas de todos os casos. Acho que todo mundo já viu esses dados por aí, né?
Eventualmente, se alguém não viu, acho que pode só se atualizar. Eu coloquei esse gráfico, porque eu acho muito importante que a gente olhe a velocidade com que medidas e com que o conhecimento acerca da doença e do agente causador e medidas de contenção, de mitigação foram feitas, e aí a gente está denotando os primeiros 30 dias na China, né? Entre a notificação do primeiro caso, que se dá em dezembro, e as medidas de determinação de quarentena na China, isso acontece tudo em pouco menos de um mês. E nesse um mês a gente viu o desenvolvimento de testes PCR, nós vimos já mudança na definição de casos, fechamento do mercado que se imaginava ser o epicentro, enfim, a identificação do patógeno, quer dizer, muito rapidamente, né? Em janeiro, a Organização Mundial da Saúde é notificada e já faz um alerta do potencial epidêmico dessa nova doença. No momento, né, o que nós sabemos é o modo de transmissão prioritário é respiratório, então o vírus está albergado na boca, nariz e garganta, nas mucosas da boca, nariz e garganta de pessoas infectadas, que ao falarem, tossirem, espirrarem, vão expelir gotículas, né, que podem permanecer em superfícies, promovendo uma contaminação secundária. Profissionais de saúde, particularmente, podem ser afetados durante a realização de procedimentos, e apesar do vírus ter sido identificado em fezes, em esgoto, não parece haver uma transmissão fecal-oral. Mais recentemente, a comprovação da possibilidade de transmissão também por aerossóis. Então, basicamente, é uma doença de transmissão respiratória bastante importante. Bom, período de incubação, né? O tempo entre a exposição a um agente e o aparecimento de sinais e sintomas, no caso de SARS-CoV-2 ou COVID, varia entre 2 e 14 dias. No entanto, a mediana desse período, 50% das pessoas vai desenvolver sintomas num período de até 5 dias. O período de transmissibilidade, não é esse período no qual uma pessoa que está infectada pode transmitir o vírus para outra. Até o momento, a gente está falando até o momento, porque o conhecimento acerca da doença tem crescido, tem numa velocidade estonteante, e muitas vezes a gente se depara com novos conhecimentos que, digamos assim, complementam ou contradizem o que a gente sabia no dia anterior. Mas até o momento, admite-se que 1 a 2 dias antes do aparecimento dos primeiros sintomas, uma pessoa infectada já esteja transmitindo, e essa transmissão dura até enquanto persistem os sintomas de doença. Então, se uma pessoa permanece sintomática por períodos mais longos do que a média, esse período todo é considerado um período de transmissão. Sabe-se também que pessoas assintomáticas podem transmitir a doença, mas não está claro exatamente por que período. Bom, se a gente fizer aqui, considerando o período de incubação mais o período de transmissibilidade, né, considerando seus períodos máximos, a gente pode ter aí uma janela de 30 dias entre uma pessoa estar infectada e parar de transmitir para casos secundários. Também esses dados vieram da China, que há uma parte de cerca de 80% de pessoas que desenvolveria a doença em quadros clínicos leves ou moderados, e cerca de 20% que desenvolveria casos mais graves. Esses conhecimentos estão precisando todo o tempo serem
atualizados à luz do que tem acontecido em outros países do mundo. Bom, a sintomatologia é bastante variável, pode ter sintomas... Bom, assintomáticas, pessoas podem ser assintomáticas, depois sintomas gripais, febre, tosse seca, etc., até quadros mais graves, como pneumonia, uma síndrome de desconforto respiratório, sepse, choque séptico, etc. Perda de olfato e paladar foram relatados isolados ou como parte de um conjunto de sintomas. Curiosamente, no inquérito realizado pela Universidade de Pelotas, em vários estados brasileiros, aliás, em todo o Brasil, em 133 municípios, alteração de olfato e paladar aparece como o sintoma mais frequente dentre aquelas pessoas que participaram desse inquérito. Outros sintomas já descritos, como febre, tosse, dor no corpo, dor de garganta, também estão presentes nos brasileiros com maior frequência. Bom, quais seriam os objetivos da vigilância de Covid? Permitir uma detecção rápida, isolamento, testagem e manejo dos casos, monitorar as tendências não só de casos, mas de óbitos, detectar e conter surtos, especialmente entre populações vulneráveis, orientar a implementação de medidas de controle, avaliar o impacto no sistema de saúde, na sociedade, monitorar as tendências epidemiológicas de longo prazo, a propagação e a intensidade da doença, compreender fatores de risco, monitorar alterações virais que podem ocorrer aí no próprio vírus ao longo do tempo, fazer estimativas de carga de doença, produzir dados para prever a propagação, enfim. A vigilância tem uma tarefa muito grande e pode contribuir em muito com a compreensão e a contenção da doença. Afinal, essa é a nossa principal tarefa. O que seria essa vigilância em populações vulneráveis, né? Eu deixei de fora dessa apresentação porque achei que não era o caso, né? Definição de caso, enfim, a vigilância trabalha a partir de definições de caso e essas definições têm sido revistas ao longo do tempo. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde atualizou seus critérios, então a gente trabalha com casos suspeitos, prováveis e confirmados. Os países podem adaptar um pouco isso às suas realidades, enfim. O Brasil também fez uma atualização das definições de caso. Então, eu não falei, nem vou falar de como está a situação no Brasil hoje, como estão os dados, mas eu posso indicar algumas fontes. O próprio site do Observatório Covid-19 BR tem hoje dados atualizados para o Brasil, com as curvas de casos de Covid, de síndrome respiratória aguda grave ainda não confirmados por Covid, óbitos, né, o cálculo do R, tanto para estados quanto para as capitais, uma série de outras informações que eu acho que são bastante importantes para as pessoas que estão mais interessadas em se atualizar. Quais são as recomendações da vigilância de Covid em populações vulneráveis, né? Explicitamente a Organização Mundial da Saúde, também o CDC, o ECDC, todo mundo tem, todos esses órgãos têm preocupações e mencionam populações mais vulneráveis. Esse documento da OMS, atualizado em agosto, fala que, basicamente, né, as vigilâncias devem ser não só geograficamente abrangentes, mas haver um aprimoramento e uma atenção especial para a vigilância de populações vulneráveis e que tenham mais alto risco de desenvolver casos graves e de óbito. Isso incluiria uma combinação de sistemas de vigilância, incluindo aí rastreamento de contatos em todos os níveis, no nível da comunidade, em ambientes fechados e outros grupos vulneráveis.
Ainda no mesmo documento, a recomendação de que grupos vulneráveis, e aí a OMS menciona trabalhadores de saúde, pessoas com risco de desenvolver doenças graves e com acesso insuficiente aos cuidados de saúde, devem ser priorizadas para a vigilância e para a resposta, assim como espaços fechados que têm um alto risco de transmissão de doenças. Bom, tem toda uma preocupação nos documentos oficiais, isso está sendo sugerido, né? E, na realidade, a gente encontra pouca coisa no sentido do que, de fato, está sendo operacionalizado. Dados preliminares de alguns países, eu citei aqui uma referência do Reino Unido, sugere que pessoas que vivem em áreas urbanas desfavorecidas têm uma maior probabilidade de desenvolver sintomas graves relacionados à Covid. Na França, uma associação comunitária, Sindicato de Trabalhadoras do Sexo, divulgou uma cartilha de redução de danos para trabalhadoras do sexo que não podem suspender suas atividades presenciais, por exemplo, dizendo que elas deveriam evitar beijar na face, beijar na boca, e alerta para essas pessoas para o fechamento dos centros de informação e testagem para o diagnóstico de HIV e de outras ISTs, por exemplo. Então, durante a pandemia, não só um grupo de pessoas, exemplificado aí por trabalhadoras do sexo, não pôde parar com suas atividades, como os locais em que essas pessoas podem recorrer, no caso de risco de infecção por HIV e por outras ISTs, foram fechados em função da Covid. Também tem sido muito destacado em vários lugares, embora a gente não tenha, eu pelo menos não encontrei estatísticas nacionais sobre a prevalência de infecção em prisões, em comunidades de pessoas que vivem com deficiência ou abrigos, asilos, que são especialmente vulneráveis à Covid-19. Até procurei para saber se no município de São Paulo, por exemplo, havia alguma estatística a ser divulgada sobre a ocorrência de Covid nos centros são unidades de permanência de longa duração para pessoas idosas, e eles sabem que houve casos, mas não tem uma estatística pública sendo divulgada. Os motivos pelos quais essas pessoas são mais vulneráveis, né, dizem respeito a uma probabilidade de transmissão, por exemplo, se você está num local que tem cuidados de saúde, pessoas doentes, ou seja, elas já têm condições de saúde que vão favorecer o desenvolvimento de casos graves e de óbito, ou porque o acesso aos cuidados é diminuído. Então, recomenda-se que haja uma vigilância nesses ambientes, incluindo localização ativa de casos. Teria que haver busca ativa de casos diariamente, buscando pessoas que desenvolveram sinais e sintomas de Covid, monitorando temperatura e fazendo uma notificação diária para todos os indivíduos em grupos de alto risco. Que fatores são esses que até o momento foram identificados como fatores de risco individuais para desenvolvimento de doenças graves ou de morte? Bom, a idade, sem dúvida nenhuma, tem sido muito bem documentado como a doença afetou desigualmente as pessoas mais velhas, a partir de 60 anos, né, eu já me encontro aí no grupo de risco. A presença de comorbidades, como hipertensão, diabetes, outras doenças cardiovasculares, obesidade. Nos Estados Unidos, em pessoas mais jovens, a obesidade é o principal fator de risco para o agravamento da doença. E a OMS declarou que aproximadamente 1/5 da população mundial apresenta algumas das características ou das comorbidades que aumentam o risco de casos graves de Covid.
Então, a gente está, de fato, diante de uma situação bastante preocupante. Bom, além disso, desses fatores de risco individuais, né, a gente vai olhar para fatores de risco, para fatores que coletivamente, populacionalmente, aumentam o risco do desenvolvimento de doença grave ou de óbito. Condições de vida se refletem em situações muito desiguais, né? O Brasil é um país, digamos assim, notável nesse aspecto, negativamente falando, uma imensa desigualdade social, afetando pessoas que vivem ainda hoje com falta de acesso à água, vivem em situações de aglomeração intra e extradomiciliar, uma população prisional vivendo em condições bastante precárias do ponto de vista das condições de saúde, abrigos de longa permanência, em países em que o racismo é estrutural, como Estados Unidos e Brasil, as pessoas de raça cor preta também têm sido desproporcionalmente afetadas. Em outros países, por exemplo, a Inglaterra demonstrou que entre os seus profissionais de saúde, os que foram mais afetados por Covid são aqueles que pertencem a etnias que não são locais, são pessoas não brancas e, em geral, nascidas em outros países. Então, a gente tem aí um conjunto de determinantes que tem vulnerabilizado ainda mais alguns grupos populacionais. Este é um trabalho desenvolvido no âmbito do observatório, com dados do município de São Paulo, só para mostrar um pouco, aí, analisando o risco de óbito no município de São Paulo, né? Então, quando a gente olha óbitos por Covid segundo raça-cor, até esse momento, isso era maio, mais ou menos, já se observava que entre pretos e pardos o risco de morte era 69% e 44% mais alto do que entre os brancos. O risco de óbito no município de São Paulo também é maior, consistentemente maior, entre a população de menor renda. Então, quando a gente observa os dados de mortalidade pelos distritos mais pobres, comparando com aqueles do quintil de distritos mais ricos na cidade, os mais pobres têm uma mortalidade 54% maior do que os mais ricos. Além disso, a mortalidade por Covid também é maior em áreas com maiores densidades domiciliares. À medida em que aumenta o número de habitantes por domicílio, aumenta a mortalidade por Covid. Então, esses dados estão disponíveis no site do Observatório, com um pouco mais de detalhes. A gente está trazendo aqui só para mostrar para vocês que isso já está presente também no Brasil. Bom, um inquérito domiciliar realizado no município de São Paulo, por este grupo, que inclui colegas da Faculdade de Medicina da USP, da Unifesp, do grupo Fleury, também encontrou desigualdades muito importantes em relação à distribuição dos casos de Covid no município de São Paulo. Então, quando o grupo olha as prevalências, né, claramente a prevalência diminui quanto maior é o nível educacional, ela é 2,5 vezes maior nas pessoas que se identificam como pretas do que naquelas que se identificam como brancas, e participantes, pessoas que vivem em habitações com 5 ou mais pessoas no domicílio, têm uma soroprevalência 2 vezes maior do que aquelas que habitam domicílios com 1 ou 2 pessoas. Então, a gente vai observando que um conjunto de dados disponíveis, sejam os dados produzidos pelos sistemas de informação da vigilância, sejam os dados produzidos pelos inquéritos de base populacional, têm confirmado essa extrema desigualdade socioeconômica. Então, a gente vai identificando quais são os grupos populacionais mais vulneráveis para a Covid
na realidade brasileira. Eu estou usando exemplos do município de São Paulo, mas nós sabemos que esses exemplos se repetem em outros estados, em outras capitais. Bom, que medidas de prevenção têm sido universalmente recomendadas para a gente prevenir Covid, né? Lavar as mãos regularmente, manter distância física com as pessoas, evitar tocar no rosto, claro, com as mãos que não foram higienizadas, cobrir boca e nariz ao tossir, ficar em casa, evitar fumar e outras atividades, praticar distanciamento físico e o uso de máscaras faciais. Então, quando a gente olha para esse conjunto de medidas, a gente se pergunta, né, quem é capaz de implementá-las de maneira plena, quais são as condições que a população como um todo dispõe para realizar a implementação dessa medida. Podemos discutir bastante sobre isso, né? No contexto do Brasil, especialmente, um país no primeiro quadrimestre do ano de 2020, tinha oficialmente 13 milhões de pessoas desempregadas, 14 milhões de pessoas vivendo em favelas, habitações precárias do ponto de vista de saneamento e, em geral, muito mais adensadas do ponto de vista de número de habitantes por domicílio e da proximidade entre os domicílios. Tem sido chamada a atenção em alguns locais do Brasil, por exemplo, Manaus, particularmente hoje, estava revendo a aula quando li essa matéria que está publicada na BBC, sobre como as desigualdades entre ricos e pobres ajudam a explicar a alta de casos de Covid em Manaus, por exemplo, né? Essas desigualdades também ficaram explícitas no que diz respeito à raça-cor, aqui também incluindo etnia, em que a população indígena, né, foi desproporcionalmente muito atingida pela Covid no Brasil. Esses dados também são do EpiCovid. O EpiCovid, que é um inquérito também realizado mais amplamente no Brasil, com a mesma metodologia, também mostrou desproporcionalmente afetados aqueles 20% mais pobres da população. E à medida em que as ondas do inquérito foram sendo realizadas, isso foi ficando ainda mais evidente. Bom, pesquisas, né, com pessoas que constituem os grupos mais vulneráveis da população. A gente tem uma série de desafios para a realização de pesquisas que nos indiquem exatamente qual é a condição dessas populações mais vulneráveis durante a Covid, qual foi o impacto da Covid sobre essas populações, especialmente se a gente considerar que o distanciamento físico exige que a gente realize essas pesquisas, por exemplo, à distância, usando tecnologia, né? Então, quando se trata aqui um trabalho enfocando a população com a qual eu trabalho bastante, população LGBTQIA, enormes desafios, é uma população que já do ponto de vista econômico, educacional, marginalizada, subempregada, com dificuldades de acesso ou de uma inclusão digital plena. Então, mais uma vez, a gente tem dificuldade em saber exatamente o que está acontecendo, por exemplo, com as pessoas que são sem teto, com pessoas que são jovens pertencentes à comunidade LGBT, que estão em situações de vulnerabilidade social. Apesar dessas dificuldades, alguns projetos de pesquisa que estão em andamento no Brasil buscaram informações sobre o impacto de Covid entre os seus participantes. E esse é um dos papers resultantes de desse trabalho realizado no Rio, em que basicamente olhou para o impacto
da pandemia de Covid em minorias sexuais no Brasil, olhando para as dimensões de raça cor e outras disparidades, né? Trabalho interessante, a referência está aí, mas basicamente foram relatadas muitas dificuldades em seguir as medidas de distanciamento social recomendadas e já houve um relato de aumento de problemas de saúde mental e de muito mais dificuldade para acessar cuidados em saúde. Então, essas disparidades sociais e raciais estiveram associadas à possibilidade ou não de manter distanciamento social. As políticas de apoio social e econômica, né, tinham sido acessadas por apenas 1/3 daquelas pessoas que tinham solicitado naquele momento, fazendo com que a gente chame atenção para a necessidade dessas políticas se dirigirem especificamente, serem implementadas levando em consideração essas desigualdades. Eu encontrei na preparação disso poucos exemplos de medidas implementadas, dirigidas aos grupos populacionais mais vulneráveis. Então, essa é uma cartilha da Prefeitura do município de São Paulo, dirigida para imigrantes, população LGBT e trabalhadoras do sexo. A cartilha tem orientações e medidas de prevenção, como, por exemplo, orientações de como se proteger durante o trabalho sexual para trabalhadores do sexo, orientações para as populações migrantes de como acessar os seus direitos, mas aí vocês veem no primeiro parágrafo, né, os serviços da Polícia Federal e de solicitação da condição de refugiado, etc., todos suspensos, apesar de ter havido uma extensão da validade de alguns documentos, né, e houve também a suspensão daquelas medidas ou dos processos que legalizam a vida dessas pessoas na cidade. A cartilha também traz algumas orientações sobre como fazer no caso de violação de direitos, mas não tem um programa que tenha sido desenvolvido especificamente para resolver os problemas e limitações que essas populações enfrentam. Então, é uma iniciativa louvável e bacana a existência da cartilha, mas ela não se faz acompanhar do desenvolvimento de políticas e programas que sejam implementados para resolver algumas dessas questões. Só para, então, concluir esses pontos para a nossa conversa, acho que está bastante claro que a pandemia afeta desproporcionalmente populações mais vulneráveis em todo o mundo. Quanto mais desigual for o país, mais o impacto disso vai se fazer notar. Esse é o caso do Brasil, por exemplo. O acesso a cuidados e serviços de saúde em função da pandemia se tornou ainda mais precário para essas populações. Pelo menos localizei ou não consegui localizar ações específicas de vigilância e de mitigação do impacto nas camadas mais vulneráveis, e para reforçar, né, que a gente precisa, do ponto de vista de vigilância em saúde, não só coletar dados, mas privilegiar essas populações nas ações de prevenção e de suporte social. Acho que eram essas as considerações para que a gente possa conversar um pouquinho nos momentos que nos restam, que não são muitos. Muito obrigada, professora Maria Amélia. Uma exposição excelente. Eu estava aqui comentando nos bastidores o quão é importante trazer essa temática para a discussão, especialmente no país tão desigual como o Brasil. E a gente viu muito isso acontecer aqui em Fortaleza, quando a epidemia migrou para o subúrbio, né, para as periferias, né, o quão ela foi devastadora. Né? Então, eu vou abrir aqui para as meninas. Na verdade, eu vou instigar que as pessoas abram seu microfone, abram as suas câmeras e façam as perguntas e as suas colocações para a professora Maria Amélia,
aproveitem a presença dela aqui, né? E não é sempre que a gente tem uma pessoa, né, tão gabaritada. Muito obrigada. Professor doutor Alaércio, ele já se inscreveu. Tudo bom? Boa noite. Boa Ele noite. é Que bom, cativo do novamente, a gente está junto. Eu sou sempre ativo, né? E não tem jeito. Ele é cativo. Doutora Maria Amélia. Verdade. Doutora Maria Amélia,